Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Lucas Vieira e o tema da nossa aula hoje vai ser óptica, propagação retilínea da luz. Vamos então tentar compreender como funciona o nosso olho humano, bem como a formação de imagem, no caso, a visão. Vale destacar que nossa aula vai ter como base as habilidades da BNCC. No caso, a que vou utilizar aqui é a habilidade número 8 de Ciências, dada no 6º ano do ensino fundamental. Ela nos diz o seguinte: explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens na interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Então, vamos começar a nossa aula falando do que é a óptica. A óptica possui duas ramificações de estudo: a óptica geométrica, que vamos estudar agora, e a óptica física. Sendo assim, a óptica geométrica estuda a geometria de propagação da luz, ou seja, as regras de como a luz se propaga em um meio. Já a óptica física estuda a natureza da luz e como ela se comporta fisicamente, ou seja, a luz como partícula e a luz como onda. Dito isto, vamos começar falando do que é a luz. Os antigos filósofos gregos não faziam discernimento entre a luz e a visão. Eles não viam como duas coisas separadas, a física da luz e a nossa sensação de enxergar. Durante as noites, observando os olhos de pessoas e principalmente animais que estivessem próximos a fogueiras, os gregos observavam que dos olhos dos seres vivos saíam luz. A partir dessas observações, a teoria mais importante sobre a natureza da luz foi proposta por Empédocles de Agrigeto, um curioso conceito segundo o qual o homem via porque raios luminosos saíam de seus olhos como tentáculos, tocavam um objeto e o tornava visível. Essa teoria deixava de forma clara a crença de que a visão era causada exclusivamente por algo emitido pelos olhos. Entretanto, nem todos compartilhavam desta teoria. Aristóteles, por exemplo, após algumas pesquisas mais elaboradas, atacou o conceito de Empédocles a respeito da natureza da luz e da visão, formulando uma questão de lógica impecável. Ele questionou o seguinte: se os olhos são as fontes de luz, por que as coisas não são vistas no escuro? A partir de então, a teoria de que raios luminosos saíam de nossos olhos, tocavam objetos para possibilitar a nossa visão, foi deixada de lado. Atualmente, sabemos que, embora a visão dependa da luz, esta independe da visão. Isto quer dizer que a existência da luz independe do fato de estarmos ou não enxergando. É provável que você nunca tenha ouvido falar nesse cara aqui do lado. O nome dele é Al-Hazen. Nasceu em 965 d.C. em Bassorá, onde hoje atualmente é o Iraque. A grande verdade é que todos nós nos beneficiamos dos trabalhos dele, principalmente no que diz respeito à óptica. Por exemplo, ele descobriu os princípios que até hoje servem de base para a fotografia. Além disso, o trabalho dele com lentes levou ao desenvolvimento e à produção dos primeiros óculos, microscópios e telescópios. Ele também foi chamado de o primeiro cientista, isto por conta de seu método de pesquisa. Al-Hazen foi uma das primeiras pessoas a testarem teorias por meio de experimentos. Além disso, quando analisava as evidências e percebia que algum conhecimento da sua época estava errado, ele não tinha medo de questioná-lo. Abordado um pouco sobre o contexto histórico, vamos falar agora sobre a luz. A luz é uma onda eletromagnética, cujo comprimento de onda se inclui num determinado intervalo dentro do qual o olho humano é a ela perceptível. O seu estudo é a base da óptica. Aqui,
temos uma imagem ilustrativa do espectro eletromagnético, que vai desde o rádio aos raios gama. Perceba que a luz visível ocupa apenas uma pequena parte desse espectro. Além disso, a luz é a coisa mais rápida que o ser humano conhece. Sua velocidade é de aproximadamente 300 mil km por segundo. Para você ter uma noção, se pudéssemos viajar a essa velocidade em 1,5 segundos, poderíamos dar 3 voltas ao redor da Terra ou irmos até a Lua. Agora, vamos ver alguns conceitos básicos para estudar a óptica geométrica. Sendo assim, o que é o raio de luz? O raio de luz nada mais é do que a representação geométrica da trajetória da luz. Sendo assim, os raios de luz nada mais são do que linhas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. A ideia de raios de luz é puramente teórica e tem como objetivo facilitar o estudo. O feixe de luz, ou também conhecido como pincel luminoso, é o conjunto de infinitos raios de luz. Eles são divididos em 3 tipos. Temos o cônico divergente, que é quando os raios de luz partem de um mesmo ponto e se espalham, como é o caso das lanternas e dos semáforos. Temos o cônico convergente, que é quando os raios de luz separados convergem em um único ponto, como é o caso de uma lupa. E temos o terceiro tipo, que é o cilíndrico paralelo, que é quando os raios de luz saem paralelos entre si. Por exemplo, nos holofotes e nos lasers. Agora, vamos estudar as fontes de luz e as suas classificações. As fontes de luz são corpos capazes de emitir luz, seja dela própria ou refletida, e pode ser classificadas em fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias, também conhecidas como fontes luminosas, são fontes que emitem luz própria. Por exemplo, estrelas como o nosso Sol, a chama de uma vela, lâmpadas, raios, etc. Já as fontes secundárias são as fontes que emitem apenas a luz recebida de outros corpos. Exemplos de fontes secundárias são a Lua e os planetas, que são iluminados pelo Sol, as árvores, as paredes, os livros, as avenidas, entre outros. Além disso, as fontes primárias e secundárias podem ser classificadas em pontual, que é quando suas dimensões podem ser desprezadas em confronto com as distâncias que as separam de outros corpos, e fontes extensas, que é quando suas dimensões não podem ser desprezadas em confronto com as distâncias que as separam de outros corpos. Observe com atenção a formação das sombras em uma fonte pontual e uma fonte extensa. Enquanto na fonte pontual temos uma sombra nítida, nas fontes extensas temos a zona de umbra e penumbra, que aparenta ser uma sombra desfocada. Estudados alguns conceitos básicos da óptica geométrica, vamos falar agora sobre o princípio da propagação retilínea da luz, que é muito importante para a visão e a percepção que temos das imagens. Este princípio nos diz que, em um meio homogêneo, transparente e isotrópico, a luz se propaga em linha reta. O que seria um meio homogêneo? Um meio homogêneo é algo que apresenta a mesma densidade em todas as partes. Esse meio transparente seria um meio que permita a passagem de luz. E você deve estar se perguntando, Lucas, o que seria esse meio isotrópico? Um meio isotrópico é um meio que as propriedades físicas são as mesmas em todas as direções. Agora, nós vamos ver algumas consequências e aplicações do princípio de propagação retilínea da luz. Algumas das consequências são a formação de sombra e penumbra, os eclipses e, em especial para a aula de hoje, a formação de imagens.
Estes dois primeiros, sombra e penumbra, e eclipse, vou abordar em uma aula posterior a essa. Agora, nós vamos estudar a formação de imagem com base na câmara escura. No começo desta aula, eu falei de Arthur, que produziu diversos conhecimentos no campo da ótica e princípios que até hoje servem de base para a fotografia. Ele conseguiu isso quando construiu o que pode ter sido a primeira câmara escura já inventada. Esta câmara é basicamente um quarto escuro. Nele era feita uma pequena abertura. Quando a luz passava por essa abertura, ela projetava uma imagem invertida do que estava do lado de fora do quarto. Como vocês podem observar aqui nessa ilustração. Agora eu vou mostrar para vocês como o princípio da propagação retilínea da luz pode ser aplicado na câmara escura. Aqui nós temos a representação da câmara escura, uma caixa com um pequeno orifício e um objeto à sua direita, no caso, uma vela. Sabemos que a luz se propaga em todas as direções, aqui na imagem representada por essas setas coloridas. Observe que apenas as setas em amarela conseguem passar pelo orifício, formando a imagem no fundo da caixa. Essas setas em vermelho não adentram na caixa porque, de acordo com o princípio da propagação retilínea da luz, elas não podem ser curvadas, assim entrando na mesma. Através dessa semelhança de triângulos, se fornecido algum dado, podemos descobrir o tamanho real do objeto, o tamanho da imagem, a distância de um objeto até o orifício e a distância do orifício até a imagem formada, através da seguinte equação. No slide a seguir, eu vou mostrar como as câmeras modernas e até o nosso olho humano seguem os mesmos princípios que a câmara escura. Aqui, nós temos um objeto a ser observado, no caso, esta lâmpada. Deste objeto saem os raios de luz, que atravessam as lentes na câmera e no olho atravessam o cristalino, a íris e a pupila, que vão funcionar como o orifício da câmara escura. Perceba que, semelhante à câmara escura, no fundo da câmera e na retina do olho, a imagem estará menor e invertida. Aí você deve estar se perguntando: Lucas, se a imagem é formada invertida, como a gente enxerga direito? Isso acontece porque quando a luz chega na retina, especificamente nos cones e nos bastonetes, estes enviam a sensação de visão ao cérebro por meio de informações. Aí, o cérebro decodifica essas informações, desinvertendo a imagem. Bom, pessoal, esta foi minha aula de óptica. Espero que vocês tenham entendido como funciona a visão e a formação de imagem. Obrigado. Agora, eu vou mostrar para vocês na prática como funciona a câmara escura de orifício. Bom, pessoal, para realizar o experimento eu utilizei um pedaço de papelão, uma latinha metálica. Aqui neste lado eu fiz um pequeno orifício, que é por onde a luz vai passar. Aqui na parte de trás eu utilizei a própria tampa da latinha para acoplar o papel vegetal, que é onde vai ser formada a imagem. Agora eu vou mostrar para vocês algumas capturas que eu consegui fazer com este experimento.